O príncipe Andrew, segundo o que está sendo divulgado, decidiu abrir mão de todos os seus títulos e funções reais devido às acusações que o ligam ao traficante sexual Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Como começou essa amizade? Como se conheceram? Andrew respondeu que eram próximos, que a relação surgiu através de outras pessoas. A monarquia britânica foi, mais uma vez, abalada profundamente, agora com o veredicto final no longo e controverso caso envolvendo o príncipe. E a conclusão não poderia ser mais devastadora. Andrew continuará a ser príncipe por ser filho da antiga rainha, mas esse será o único vínculo que restará. Um título apenas de sangue. Todos os demais privilégios e honrarias desapareceram, embora ele permaneça instalado numa residência confortável. Após anos de escândalos, investigações e indignação pública, o tribunal finalmente proferiu sua decisão, encerrando para sempre qualquer possibilidade de retorno de Andrew à vida oficial da realeza. O príncipe insiste em ser julgado por um júri e negou formalmente todas as acusações apresentadas contra ele no Tribunal de Nova York, relacionadas a abuso sexual. A decisão surpreendente mergulhou o Palácio de Buckingham em silêncio e deixou o país atônito. A comoção foi imediata. Nas ruas, nas redes sociais e na imprensa. O tabloide The Sun estampou na manchete: o Duque banido, o Duque de York. Mas afinal, o que foi revelado no tribunal que selou o destino de Andrew? Hoje revelamos os bastidores da queda do príncipe, o último ato do Duque. Andrew aceitou renunciar aos seus títulos, incluindo o de Duque de York, após conversas com o rei Charles. Em um comunicado discreto, admitiu que as acusações constantes acabaram por ofuscar o trabalho da família real. Embora mantenha o título de príncipe, perdeu uma honraria concedida diretamente por Elizabeth II, um sinal de que até a própria instituição reconhece a gravidade da situação. Ele também deixará a Ordem da Jarreteira, a mais antiga e prestigiosa Ordem de Cavalaria do Reino Unido, com quase 700 anos de história, embora seja uma mudança meramente cerimonial. O gesto tem enorme peso simbólico. Representa o desmantelamento final dos títulos que sustentavam sua posição dentro da realeza. Essa decisão segue anos de polêmica envolvendo sua ligação com Jeffrey Epstein, o financista americano condenado por crimes sexuais, cuja rede de abusos abalou o círculo dos ricos e influentes. Andrew foi acusado por muito tempo de manter proximidade com Epstein, mesmo após sua condenação, uma relação que resultou nas graves acusações feitas por Virginia Giuffre, uma das supostas vítimas. No seu comunicado, Andrew continuou a afirmar sua inocência. Nego
veementemente todas as acusações contra mim. Mas a negação já não basta para conter a desconfiança pública. Desde a entrevista catastrófica ao BBC Newsnight em 2019 até seu afastamento definitivo das funções reais, a imagem do príncipe, antes celebrado pelo serviço militar na Guerra das Malvinas, foi destruída pelo peso dos escândalos e do seu silêncio. Sarah Ferguson, sua ex-esposa e companheira de longa data, também perderá o título de Duquesa de York, um apagamento simbólico que se soma a todo o restante. As filhas do casal, a princesa Beatriz e a princesa Eugenie, manterão seus títulos, ambas conhecidas pela lealdade ao pai. Sempre o apoiaram discretamente, visitando-o com frequência em Windsor, longe do olhar público. Enquanto o palácio manteve um tom moderado, a reação fora dos muros reais foi intensa. Para muitas vítimas de Epstein, a decisão veio tarde, mas representa um gesto de justiça simbólica. O irmão de Virginia Giuffre, que acusou Andrew de abusá-la aos 17 anos na casa de Ghislaine Maxwell, declarou ao BBC Newsnight que este momento trouxe alegria às sobreviventes. Ele afirmou tratar-se de uma pequena, porém significativa, confirmação de que nenhum homem, nem mesmo um membro da família real, está acima da responsabilidade pelos seus atos. Passei o dia inteiro conversando com sobreviventes do mundo inteiro que foram afetadas por Epstein e Maxwell. É um momento de alívio profundo para todas elas, porque finalmente há um reconhecimento, ainda que tardio. Infelizmente, a própria Virgínia não está mais aqui para testemunhar este momento. No início deste ano, ela tirou a própria vida. A sua morte lançou uma sombra profunda sobre o debate contínuo em torno da justiça, do poder e do trauma. Para muitos, o seu falecimento foi um doloroso lembrete do preço invisível do escândalo Epstein. Um peso que continua a assombrar vítimas e observadores em todo o mundo. Nos círculos reais, a decisão de Andrew está a ser apresentada como um sacrifício necessário para preservar a estabilidade da monarquia. O rei Carlos, que tem defendido a transparência e a modernização como pilares do seu reinado, terá sido firme, mas também compassivo, na conversa com o irmão mais novo. Para alguns, foi um gesto de misericórdia silenciosa. Para outros, uma prova de que nem o sangue azul é suficiente para apagar a vergonha pública. Enquanto o príncipe Andrew se retira cada vez mais da vida pública, permanecem muitas dúvidas. Será esta renúncia suficiente para restaurar a dignidade da coroa?
ou ficará para sempre como um lembrete de quão profundamente um escândalo pode ferir até as instituições mais antigas? Por agora, o outrora orgulhoso duque caminha sem títulos, carregando apenas o peso de um nome manchado pela controvérsia e de um país que observa atentamente o que virá a seguir. Será que abdicar da sua linhagem nobre é suficiente? A desonra limita-se à família real? Ou é uma questão que atinge toda a nação? E qual é a posição do parlamento perante isto? A pressão em torno das ligações de Andrew a Epstein continua a crescer. A queda de um membro da realeza nunca é silenciosa, mas poucos caíram com tanto estrondo e vergonha como o príncipe Andrew, antes visto como o filho favorito da rainha, é agora considerado uma das figuras mais manchadas na história da monarquia britânica. Em 2023, a própria coroa rompeu oficialmente os laços com ele, retirando-lhe os títulos militares honorários e proibindo o uso do tratamento de Sua Alteza Real. Para um homem habituado ao privilégio, foi uma humilhação pública sem precedentes na Casa de Windsor. Mas, enquanto o mundo se concentrava nos processos judiciais, nas manchetes e nas alegadas ligações com Jeffrey Epstein, outra história crescia. Não nas salas de tribunal, nem nas páginas dos tabloides, mas dentro das paredes do próprio palácio. Uma história contada não por advogados ou jornalistas, mas por alguém que viveu nas sombras do cotidiano do príncipe. A sua antiga empregada, Charlotte Briggs. O que Charlotte revelou sobre o príncipe Andrew é suficiente para tornar os escândalos anteriores quase insignificantes. Mas afinal, o que disse ela? Charlotte entrou para o Palácio de Buckingham em 1996, aos 21 anos, vinda de Yorkshire, acreditando ter conseguido o emprego dos sonhos. No início, desempenhava tarefas rotineiras, limpar escritórios, esvaziar caixotes do lixo e até partilhar breves momentos de simpatia com membros da realeza que a tratavam com gentileza. Recorda, por exemplo, o príncipe Eduardo assegurar a porta para ela. Um gesto simples, mas inesperado. Durante 6 meses, o trabalho parecia tranquilo, até que recebeu uma nova atribuição. Servir o príncipe Andrew. Aquilo que parecia uma promoção transformou-se rapidamente num pesadelo. Andrew tinha então 36 anos, era recém-divorciado de Sarah Ferguson e voltara a viver no palácio, no andar conhecido como o piso da creche. Apesar de ser um homem adulto, veterano militar e príncipe do reino, o seu comportamento, segundo Charlotte, assemelhava-se mais ao de uma criança mimada do que ao de um herói de guerra. Ela lembra-se bem do primeiro acesso de raiva por causa das cortinas. Sentado a poucos metros dela, Andrew ordenou que subisse
e descesse as escadas inúmeras vezes até que a luz entrasse exatamente como ele queria. Quando um pequeno raio de luz escapou pelo topo, o príncipe explodiu. "Não consegues fazer nada direito?" gritou. Charlotte desatou a chorar, incrédula por algo tão banal provocar tanta fúria. E, como ela explicou, esse tipo de comportamento era frequente. Birras faziam parte do trabalho. A cama tinha de ser feita com precisão militar, as almofadas com o brasão real colocadas exatamente no centro, os pijamas dobrados à perfeição e, o mais estranho de tudo, os seus ursinhos de peluche deviam estar dispostos de forma específica. Qualquer erro e o príncipe explodia. Não eram apenas as exigências que a perturbavam, era a hipocrisia. Este homem lutou nas Malvinas, pensava ela, e nem é capaz de fechar as próprias cortinas. Os outros membros da realeza, segundo Charlotte, comportavam-se com dignidade. Carlos e Eduardo eram encantadores. A princesa Ana, reservada, mas respeitosa. Andrew, porém, era a exceção. A maçã podre que arruinava o que poderia ter sido a melhor experiência da sua vida. Mesmo assim, houve momentos surreais. Charlotte ganhava 600 libras por mês e chegou a estar na varanda real durante o Trooping the Colour. Foi abraçada por Nelson Mandela, um momento que guardou com ternura. Mas, por trás da pompa e do esplendor, o seu dia a dia era dominado pelas exigências mesquinhas do príncipe. E havia ainda Sarah Ferguson. Apesar de estarem divorciados desde 1992, Charlotte afirmou que Andrew mantinha viva a presença da ex-esposa, se não fisicamente, pelo menos espiritualmente. O guarda-roupa dele, contou, ainda guardava o vestido de casamento de Sarah. A maquilhagem dela continuava disposta sobre a penteadeira, como se pudesse regressar a qualquer momento. Para Charlotte, aquilo era inquietante, a prova de que ele nunca a tinha realmente deixado partir. Mesmo quando o mundo acreditava que ele tinha seguido em frente, as suas histórias só viriam a público anos depois. Em 2022, quando a vida de Andrew começava a desmoronar sob o peso do processo movido por Virginia Giuffre, novas revelações viriam agravar ainda mais a sua situação. Giuffre alegava ter sido traficada por Jeffrey Epstein e Ghislaine Maxwell, sendo forçada a manter relações sexuais com o príncipe quando ainda era menor de idade. Andrew sempre negou de forma veemente, mas o estrago já estava feito. Foi nesse contexto turbulento que Charlotte Briggs decidiu falar publicamente, trazendo à tona memórias que acrescentaram uma nova camada ao retrato de um homem exigente, autoritário e
segundo ela, carente de empatia. E Charlotte não foi a única a expor os bastidores do comportamento do Duque de York. O antigo guarda do palácio, Paul Page, corroborou as suas declarações num documentário exibido pela ITV, intitulado Ghislaine, Prince Andrew and the Pedophile. Ele descreveu a estranha obsessão do príncipe por brinquedos de peluche, afirmando que a sua cama estava coberta com cerca de 50 ou 60 deles. As empregadas recebiam até um diagrama plastificado mostrando a posição exata de cada urso, qualquer desvio, e o temperamento de Andrew explodia. Até visitantes notaram esse hábito peculiar. A escritora Elizabeth Day recordou uma visita ao Palácio de Buckingham em 2019, quando aguardou num corredor frente a um enorme urso de peluche colocado numa cadeira. Ao perguntar mais tarde sobre o objeto, Andrew riu-se e disse que era um presente de casamento de Sarah Ferguson, o que poderia parecer uma excentricidade inofensiva, ganhou um significado inquietante à luz dos relatos sobre as suas manias infantis. Através dos olhos de Charlotte, o mito da dignidade real desmoronava. Andrew já não era apenas um príncipe envolvido em batalhas judiciais. Era, nas palavras dela, uma maçã podre, um homem dominado por um sentimento de direito absoluto, incapaz de realizar até as tarefas mais simples, sem recorrer aos outros. O seu testemunho ofereceu um raro vislumbre por detrás da cortina dourada da realeza. E o retrato que emergiu esteve longe de ser lisonjeiro. O Palácio de Buckingham optou, mais uma vez, pelo silêncio. Quando questionado sobre as alegações de Charlotte, recusou-se a comentar. A mesma estratégia adotada há anos: ignorar, resistir e esperar que o barulho se dissipasse. Mas os tempos mudaram. O silêncio, que antes servia de escudo, hoje só reforça a suspeita. A força das revelações de Charlotte não estava apenas no seu conteúdo, mas também na sua oportunidade. Elas vieram à tona no pior momento da vida de Andrew, quando a opinião pública já lhe era totalmente adversa. As suas palavras consolidaram a imagem de um homem não vítima das circunstâncias, mas autor da própria ruína. Contudo, o testemunho de Charlotte não foi o único golpe na reputação do príncipe. A teia obscura envolvendo o Duque e o mundo de Epstein era ainda mais profunda. Durante anos, Andrew foi visto como o filho favorito da rainha, aquele que nada podia fazer de errado. Mas por trás das paredes do palácio, fazia escolhas e estabelecia ligações que acabariam por destruí-lo. A maior mancha da sua reputação surgiu precisamente da amizade
com Jeffrey Epstein, através de Ghislaine Maxwell, que Andrew conhecia desde os tempos de universidade. Foi ela quem o apresentou a Epstein em 1999. Na altura, parecia apenas mais uma relação entre membros da alta sociedade. O trio era frequentemente visto em residências de luxo e festas privadas. E Epstein e Maxwell chegaram a ser convidados para Balmoral, a residência privada da rainha na Escócia, um sinal claro da intimidade que Andrew lhes concedera. Mas tudo ruiu rapidamente. Quando Epstein foi condenado em 2008 por crimes sexuais envolvendo menores, aquele deveria ter sido o ponto final da amizade. No entanto, Andrew não se afastou. 2 anos depois, em dezembro de 2010, foi fotografado em Nova York a abrir casualmente a porta da mansão de Epstein e a passear com ele no Central Park. As imagens foram devastadoras. O príncipe viria a afirmar que tinha cortado relações com Epstein nesse mesmo mês, mas os e-mails contavam outra história. Em fevereiro de 2011, 2 meses após alegadamente o ter afastado, Andrew escreveu a Epstein pedindo para manterem o contato próximo e insinuando que em breve voltariam a encontrar-se. Para piorar, essa mensagem foi enviada no mesmo dia em que veio a público uma fotografia do príncipe ao lado de Virginia Giuffre, então com apenas 17 anos, com Ghislaine Maxwell ao fundo. As acusações de Giuffre perseguiriam Andrew durante anos. Ela afirmou ter sido abusada sexualmente por ele em 3 ocasiões, enquanto ainda era menor, segundo a lei norte-americana, na ilha privada de Epstein, na casa de Maxwell em Londres e na mansão de Epstein em Manhattan. Andrew negou tudo, dizendo que tais encontros nunca aconteceram. No entanto, as provas e a determinação de Giuffre mantiveram o escândalo vivo. Em 2019, o príncipe decidiu defender-se publicamente e protagonizou uma das entrevistas mais desastrosas da história da realeza. Sentado diante da jornalista Emily Maitlis, da BBC, tentou justificar-se de forma confusa. Alegou que Giuffre se enganara ao dizer que ele suava numa discoteca, porque desde a Guerra das Malvinas teria perdido a capacidade de suar. Disse ainda que não podia estar com ela na noite mencionada porque tinha ido a uma pizzaria em Woking com a filha, a princesa Beatriz. A explicação pareceu absurda, quase cômica, e a ausência de qualquer empatia pelas vítimas de Epstein piorou tudo. A reação pública foi imediata e arrasadora. Em vez de limpar o seu nome, a entrevista destruiu o que restava da sua reputação. Dias depois,
Andrew anunciou que se afastava das funções reais, admitindo que os seus laços com Epstein se tinham tornado uma distração insustentável para a família. Mesmo assim, a rainha tentou manter-se leal. Em 2021, foi vista a entrar com ele na abadia de Westminster, durante o serviço em memória do príncipe Philip, mas nem o apoio da mãe o poderia proteger para sempre. Em janeiro de 2022, com o processo de Giuffre a avançar nos Estados Unidos, o Palácio de Buckingham tomou uma decisão firme. Andrew foi oficialmente destituído dos seus títulos militares e dos seus patrocínios reais e ficou proibido de usar o tratamento de Sua Alteza Real. Os cargos que outrora ostentava com orgulho, como coronel da Guarda dos Granadeiros ou comandante honorário da RAF Lossiemouth, foram-lhe retirados, deixando-o apenas com o título de príncipe por nascimento, mas sem qualquer prestígio, honra ou autoridade. Alguns dos títulos que Andrew perdeu foram transferidos para outros membros da família real. A desgraça foi pública e dolorosa. Depois veio o acordo judicial. Em março de 2022, o príncipe chegou a um entendimento com Virginia Giuffre, aceitando pagar-lhe milhões de libras para evitar um julgamento. As estimativas apontavam para uma soma que podia atingir os 12 milhões de libras. Como parte do acordo, Andrew comprometeu-se também a fazer uma doação a uma instituição de caridade dedicada aos direitos das vítimas de abuso. Mas a grande questão que pairava no ar era: de onde veio o dinheiro? Teria sido pago com a fortuna pessoal do duque ou a rainha e até o então príncipe Charles teriam ajudado a cobrir o custo? O Palácio de Buckingham nunca ofereceu uma resposta clara e a suspeita nunca se dissipou. A essa altura, o nome de Andrew já estava irremediavelmente associado ao escândalo. E quando parecia que nada poderia piorar, uma nova bomba estourou. No final de 2024, Yang Tangbo, um empresário chinês próximo de Andrew, foi impedido de entrar no Reino Unido. As autoridades alegaram que ele tinha ligações ao Partido Comunista Chinês e representava um risco para a segurança nacional. Tangbo teria visitado várias residências reais a convite do duque. Andrew garantiu que nunca se discutiram assuntos sensíveis e afirmou ter cortado relações assim que surgiram as preocupações, mas nessa altura o mal já estava feito. Mais uma vez, o seu julgamento e discernimento eram questionados. Peça a peça, a imagem de Andrew desmoronava. Os e-mails vazados, a fotografia com Giuffre, a entrevista desastrosa à BBC, a retirada dos títulos, o acordo milionário e, por fim, o escândalo do empresário chinês, todos contribuíram para destruir o que restava do seu prestígio. Antes,
o filho mais orgulhoso da falecida rainha, Andrew tornou-se o membro mais desonrado da família real britânica. De herói de guerra, passou a ser lembrado por escândalos, vergonha e negação. E embora continue a insistir na sua inocência, a verdade é que a sua reputação jamais se recuperou. O Duque de York caiu, e para muitos não havia retorno possível. Mas, para compreender o verdadeiro alcance dessa queda, é preciso recuar no tempo, muito antes de Epstein, dos processos judiciais e das manchetes, porque a história de Andrew não começou na desgraça, começou no segredo, num momento que surpreendeu até a própria rainha. Novas revelações sobre o príncipe Andrew. Ao longo dos anos, várias pessoas surgiram com relatos que retratam o Duque de York de forma ainda mais sombria. Histórias de crueldade, arrogância e explosões de raiva que corroeram a imagem meticulosamente construída da monarquia. E agora, um novo livro vem reacender o fogo. A mais recente obra do veterano biógrafo real Andrew Lawny, intitulada A Ascensão e Queda da Casa de York, volta a levantar o véu sobre a vida de Andrew. Segundo excertos obtidos pelo Daily Mail, o comportamento do príncipe com o pessoal do palácio não era apenas exigente, era em muitos casos abusivo e humilhante. Num episódio particularmente chocante, Andrew terá chamado um funcionário do palácio de maldito imbecil, apenas porque este não utilizou o título completo da rainha-mãe. O incidente data de 2005, pouco depois de uma tempestade violenta ter atingido a Irlanda do Norte. Na altura, Andrew perguntou a David Anderson, administrador do castelo de Hillsborough, se o edifício tinha sofrido danos. Anderson respondeu sinceramente que uma árvore plantada pela rainha-mãe havia sido derrubada. Em vez de demonstrar preocupação ou gratidão, Andrew reagiu com frieza e depois com sarcasmo. Quis dizer Rainha Elizabeth, a rainha-mãe? Zombou o duque. A situação piorou. Andrew interrogou o funcionário sobre há quanto tempo servia a família real. Quando Anderson respondeu que trabalhava desde 1984, o príncipe explodiu. E ainda não sabes a forma correta de te referires a minha avó? Sai daqui! Não foi um simples acesso de raiva, foi um vislumbre da forma como Andrew tratava aqueles que o rodeavam quando não havia câmaras por perto. De acordo com Lawny, o príncipe tinha uma expressão que gritava frequentemente aos empregados: quero isto feito e quero agora, faz. As ordens não eram pedidos, eram comandos, e qualquer falha, por menor que fosse, podia resultar em humilhação pública. Mas o tratamento dado ao pessoal do palácio não foi a única revelação explosiva do livro. O autor vai mais longe
expondo as relações tensas de Andrew com a nova geração da família real. As suas interações com os príncipes William e Harry, escreve Lowney, eram problemáticas e, em determinado momento, teriam mesmo chegado a ser físicas. Num excerto surpreendente, o biógrafo descreve uma discussão acalorada entre Andrew e Harry, provocada por comentários depreciativos que o Duque teria feito sobre Meghan Markle. Segundo o relato, Andrew teria descrito a Duquesa de Sussex como nada mais do que uma oportunista. O insulto enfureceu Harry, que, de acordo com a história, confrontou o tio, e a discussão terminou com um murro no rosto de Andrew, que ficou com o nariz a sangrar. A alegação espalhou-se rapidamente, mas não ficou sem contestação. O círculo próximo de Harry reagiu de imediato, classificando o episódio como falsidades grosseiras e comentários difamatórios. Um porta-voz do Duque de Sussex foi taxativo. Nunca houve qualquer confronto físico entre o príncipe Harry e o príncipe Andrew, nem o Duque alguma vez se referiu a Meghan de forma ofensiva. Chamando Meghan Markle de oportunista, o alegado comentário apenas veio somar mais uma camada à já frágil imagem pública de Andrew. Primeiro vieram os processos judiciais, depois as confissões da ex-empregada e agora as palavras de um biógrafo respeitado, que o associam não apenas à arrogância e ao privilégio, mas também a conflitos dentro da própria família real. Cada nova história desgasta um pouco mais a imagem do outrora orgulhoso príncipe, deixando para trás um retrato cada vez menos favorável. Para Andrew, o silêncio tornou-se a sua principal estratégia. O palácio recusou-se a comentar as declarações de Charlotte Briggs e manteve a mesma postura agora. Mas, à medida que mais ex-colaboradores e autores surgem com novas revelações, uma coisa torna-se clara. A reputação do príncipe Andrew não está apenas danificada, está em colapso. E, com cada nova revelação, a pergunta ecoa mais alto: quanto mais ainda falta descobrir? A verdade é que a queda de Andrew não foi provocada por uma única revelação, nem aconteceu de forma súbita. Foi um processo gradual, escândalo após escândalo, até que o peso acumulado o arrastou definitivamente para baixo. Dentro da queda do Duque, a história do príncipe Andrew começa no segredo. No verão de 1905, a rainha Isabel II encontrava-se numa visita oficial de 45 dias ao Canadá quando descobriu que estava grávida. O palácio manteve a notícia em sigilo durante toda a viagem e só em agosto, após o seu regresso a Londres, a gravidez foi anunciada publicamente. A 19 de fevereiro de 1960, às 15h30, a rainha deu à luz Andrew Albert Christian Edward,
na suíte belga do Palácio de Buckingham. Era o seu terceiro filho, o segundo rapaz e o primeiro bebê nascido de uma monarca reinante britânica desde o nascimento da princesa Beatrice em 1857. Menos de 2 meses depois, a 8 de abril, Andrew foi batizado na sala de música do palácio. Tal como os irmãos Charles, Anne e Edward, teve a sua educação inicial supervisionada por uma preceptora dentro do palácio antes de ser enviado para a escola Heatherdown, perto de Ascot. Em 1973, seguiu a tradição familiar e ingressou na Gordonstoun School, na Escócia, onde também haviam estudado o pai e o irmão mais velho. Rapidamente ganhou fama entre os colegas pelo seu sentido de humor provocador. Foi apelidado de The Snigger por causa da sua mania de fazer piadas de mau gosto e rir-se delas mais alto do que todos. Em 1977, atravessou o Atlântico para um intercâmbio de 6 meses no Lakefield College School, no Canadá, regressando depois para concluir os estudos. 2 anos mais tarde, em julho de 1979, deixou Gordonstoun com exames de nível A em inglês, História e Economia. Nesse mesmo ano, o palácio anunciou que Andrew seguiria outro caminho tradicional da realeza, a carreira militar. Em novembro de 1978, tornou pública a intenção de ingressar na Marinha Real Britânica. Em dezembro, foi submetido a uma série de testes, entrevistas e exames nas bases AHAPF Biggin Hill, HMS Daedalus, a HMS Sultan. Assinou oficialmente um compromisso de 12 anos de serviço em maio de 1079. Em setembro desse ano, tornou-se aspirante na Britannia Royal Naval College em Dartmouth e chegou a completar o exigente curso de comando dos fuzileiros navais, conquistando o seu boina verde. Em 1901, foi promovido a subtenente e começou o treino de piloto de helicópteros, primeiro no Gazelle e depois no mais avançado Sea King. No ano seguinte, juntou-se ao 820 Naval Air Squadron, servindo a bordo do HMS Invincible. O herói de guerra, em 1982, a história chamou por ele. A Argentina invadiu as Ilhas Falkland e a Marinha Real partiu para o Atlântico Sul. O governo britânico manifestou preocupação com a presença do filho da rainha em zona de combate e quis deslocá-lo para uma função administrativa. A própria rainha Isabel II, no entanto, insistiu que ele permanecesse a bordo. Andrew ficou no Invincible, onde atuou como copiloto de helicóptero Sea King, participando em missões anti-submarino, operações de despiste de mísseis e evacuação de feridos. Chegou a
testemunhar o ataque argentino ao navio SS Atlantic Conveyor. Quando o Invincible regressou a Portsmouth vitorioso, os pais de Andrew estavam lá, junto às famílias dos marinheiros, para receber o navio. Relatos posteriores indicaram que a Argentina chegou a planear, mas nunca executou um atentado contra a vida do príncipe, em julho de 1982. Apesar de todos os privilégios, Andrew enfrentou perigos reais. Comandantes como Nigel Ward descreveram-no como um excelente piloto, disciplinado e promissor. Após a guerra, continuou a ascender na carreira naval. Fez o treino de voo em helicópteros Lynx, foi promovido e, em 1984, alcançou o posto de tenente, sendo também nomeado ajudante pessoal da rainha. Um rei em espera, uma família em ruínas. O anúncio real de outubro de 2025 não surgiu do nada. Foi o resultado de anos de dissimulação, tensão e pressão interna acumulada sob o verniz impecável da monarquia britânica. Durante quase 5 anos, a Casa Real caminhou sobre uma corda bamba, tentando equilibrar a compaixão por um dos seus com a realidade implacável da opinião pública. No início de 2024, fontes internas descreveram um divisório crescente entre os membros seniores da família real. De um lado, os tradicionalistas, que acreditavam que Andrew já tinha sido castigado o suficiente e que a lealdade familiar deveria prevalecer sobre a imagem pública. Do outro lado, uma nova geração, liderada pelo príncipe William e pela princesa Anne, via o caso não como um problema pessoal, mas constitucional. Acreditavam que a sobrevivência da monarquia dependia da coerência moral. Permitir que o nome de Andrew continuasse ligado, ainda que simbolicamente, à representação da monarquia significava arriscar a reputação de toda a instituição. Mas, como acontece frequentemente nos assuntos da realeza, as decisões nunca são simples. Durante meses, sucederam-se reuniões e debates, todos apontando para uma conclusão inevitável. As probabilidades estavam contra Sua Alteza Real. Para o rei Carlos, a situação foi profundamente dolorosa. Antes mesmo de ascender ao trono, já se via confrontado com o dilema entre a lealdade familiar e a integridade da coroa. O e-mail que mudou tudo, aos olhos de um observador casual, poderia parecer apenas uma mensagem amigável. Let's play some more soon. Mas o contexto alterava tudo. Apenas um dia antes de o e-mail ter sido enviado, a fotografia mundialmente conhecida do príncipe Andrew, ao lado de Virginia Giuffre e Ghislaine Maxwell, já tinha invadido os meios de comunicação globais. A imagem mostrava o Duque de York com o braço em volta de uma jovem adolescente que mais tarde o acusaria de abuso sexual. Uma das fotografias reais mais controversas da era moderna. O problema era que, na entrevista à BBC Newsnight em 2019, Andrew
havia afirmado categoricamente que cortara todos os laços com Jeffrey Epstein em 2010. Chegou mesmo a descrever o seu último encontro com o milionário como um gesto de encerramento, garantindo que a relação terminara muito antes de o escândalo se tornar público. Mas a simples existência daquele e-mail de 2011 contradizia frontalmente essa versão. Antes de ser divulgado à imprensa, o e-mail foi analisado por peritos forenses. Os especialistas confirmaram que a mensagem tinha sido enviada a partir de um domínio oficial ligado ao palácio, com assinaturas digitais que correspondiam à rede de comunicações de Andrew na época. Não podia ter sido forjado. O carimbo temporal e as verificações técnicas provaram a sua autenticidade. Pânico no palácio. Em poucas horas, foram convocadas reuniões de emergência para avaliar os danos. O gabinete de comunicação da Casa Real optou pelo silêncio absoluto, sem emitir qualquer declaração imediata. Uma ausência de resposta que apenas aumentou as suspeitas. Jornalistas, investigadores e historiadores chegaram rapidamente à mesma conclusão. O príncipe Andrew tinha enganado o público numa das entrevistas reais mais escrutinadas da história moderna britânica. Cada frase daquela conversa com a BBC passou a ser reinterpretada. Quando Andrew dissera que não se arrependia da amizade com Epstein, porque isso lhe proporcionara boas ligações, o comentário, antes visto como ingênuo, passou a soar calculado e manipulador. O futuro incerto. Hoje, a questão que paira sobre o Reino Unido é inevitável. Poderá o príncipe Andrew alguma vez recuperar a sua imagem? E, num futuro distante, o príncipe William, herdeiro do trono, poderia perdoar o tio e permitir-lhe regressar ao seio da família real? O tempo dirá, mas para já, a história do Duque de York permanece como uma das mais sombrias quedas de um membro da monarquia britânica, um lembrete de que nem mesmo o sangue azul é imune às consequências da verdade.